Oi, seja muito bem-vindo. Bom cara, hoje eu vou te mostrar um canal que é assustadoramente interessante, que aborda de uma maneira única o sentimento que você ou alguém próximo a você pode ter sentido nesses últimos 3 anos de pandemia. Cara, nem parece que já se passaram 3 anos. É meio bizarro pensar que agora ela parece um passado distante. Tá, mas vamos para o que realmente interessa. Boisvert, o terror de estar sozinho. Olha, eu adoro o conteúdo voltado ao terror, desde jogos, filmes ou séries. E talvez por eu ter muito contato com esse tipo de mídia, eu não me assuste com tanta facilidade. Porém, quando encontrei esse canal foi de madrugada, e bem por acaso também. E isso me causou medo genuíno, principalmente porque eu não entendi uma palavra do que ele disse. E agora o meu subconsciente vai guardar essa imagem para quando eu tiver uma paralisia do sono. Essa animação saiu em maio de 2020. Isso já dá mais contexto para a coisa. Estamos passando por tempos problemáticos, então vamos tentar focar nas pequenas vitórias. Acordar cedo, se cuidar e se manter produtivo, ignorando o barulho vindo do andar de baixo. Com a transmissão da animação em 2D para uma criatura sombria em live action, que se prestarmos mais atenção ela vai estar presente em outras partes do vídeo. Presente enquanto você tenta acordar cedo, com a frase mudando de acordar cedo para acordar depois das 11. Quando os barulhos ecoam no andar de baixo e o piano passa a perder o ritmo. Enquanto tenta se manter produtivo, a criatura também está lá. A criatura que mora na mesma casa que o nosso personagem. Ela diz o seguinte: você sabe que dia é hoje? Quando saiu de casa pela última vez? Se lembra de quando você viu seus amigos e a sua família? Antes de falar sobre essa criatura, vamos dar uma olhada em outros vídeos do canal. Tenant, a demo de um jogo que nunca existiu. Esse vídeo começa com alguém segurando o que eu acho que seja uma antiga fita de Nintendo. Ele a coloca no console e o jogo começa. O nosso protagonista se chama Uriel. O jogo é meio estranho e sem cores, com um objetivo simples: visite ele. Eles não sabem. They Don't Know é um meme bem popular que mostra alguém meio desconfortável em uma festa, com uma frase aleatória. O eles não sabem nesse caso seria que há um monstro entre as pessoas dentro da festa,
Ou eles não sabem que o meu casa-sombra domina a pista de dança. Essa criatura compartilha de similaridades com a criatura do primeiro vídeo, só que essa tem uma máscara branca, mas logo chegaremos nela. Queimando. It's cool tonight. You part gaming as you breathe. You're still in the days. Melt, breathed in flames. Já nesse ponto, as coisas passam a fazer um pouco mais de sentido. Esse vídeo foi postado exatamente um ano depois do Take Care. A pandemia não tinha acabado, mas as coisas estavam melhorando e estavam voltando ao normal, sem mais obrigação de ficar em casa. Esse vídeo é uma representação de não conseguir sair de casa. Não de não querer, mas sim de não conseguir. A sombra não é necessariamente um outro ser, mas sim a representação de sentimentos negativos, como a tristeza, a ansiedade ou a depressão. A princípio, fomos levando numa boa, sem pensar que isso duraria por tanto tempo. E esse personagem não conseguiu se adaptar ao novo normal. Ele se sente preso a um ciclo que não consegue sair. Ele acorda, vê que as pessoas se adaptaram e voltaram às suas rotinas normais, progredindo na vida e o deixando para trás. O porão representa a sua zona de conforto, de onde ele não consegue sair. E ironicamente é lá que a sombra fica. Ele tenta se forçar a ser produtivo, mas não sente nenhum prazer ou realização como recompensa, porque ele está se forçando a fazer algo que não quer. Talvez seja até um burnout. Ele acha que tá tudo bem, que tá protegido na sua zona de conforto, mas quanto mais tempo ele passa nela, mais difícil fica de sair dela. Você está decaindo enquanto respira. A situação piora sem que ele nem possa perceber. Você continua dentro do porão, cercado por chamas. Acha que a zona de conforto vai o manter seguro, quando, na verdade, só faz a situação piorar, o deixando preso em uma batalha contra si mesmo. It's cool tonight. You part gaming as you breathe. You're still in the days. Melt, breathed in flames. Continue. Talvez uma continuação da demo de um jogo que nunca existiu. Mas Continue se inicia com uma tela de Game Over, com a opção de sair ou continuar, que logo muda para Sem Chance. Somos apresentados a novos personagens, um com a cabeça com espinhos e outro meio humanoide, meio furry. Algumas frases ficam passando enquanto o mascarado frita com seus movimentos de dança radicais. Elas são bem chatas e difíceis de ler. Um cara nos comentários conseguiu ler e traduzir algumas delas. Obrigado, Dier. As frases são: como eles ousam, eu não tenho certeza se consigo. Animosidade comigo mesmo. Para mim, sobre a sua covardia. Eles são covardes, eu vou matá-los. Em um vídeo mais à frente chamado O Complexo,
mostra que o cara mascarado aparentemente se chama Quilead God e que ele está com muita raiva de algo, não se sabe o que. Mas julgando pelas frases em looping, eu suponho que seja daqueles que ele considera como covardes. E se pensarmos que esses seres são representações de algo que deve estar acontecendo dentro da cabeça do personagem do primeiro vídeo, ele seria o covarde então. O Quilead God cansou de tolerar a sua covardia, fazendo caos na cabeça do personagem. Já o meio humano, meio cachorro, não quer que isso aconteça. Quer que as coisas continuem como elas estão. Então, como última saída, ele elimina o Quilead God. Detalhe ao surgimento das orelhas gigantes que aparecem nele. E na descrição do vídeo, agora eu mal consigo te ver. Agora você não passa de um espelho. O que ressalta a ideia de que esses personagens fazem parte de um mesmo ser. Então o Homem-Cachorro não fez exatamente um bem matando o Homem Mascarado. Ele só acabou apagando uma parte dele mesmo. Eu conheci um anjo bonito. I Met a Beautiful Angel é um dos vídeos mais difíceis de se interpretar, com frases e significados bem mais complexos. Para começar, ele apresenta alguns elementos de um ARG, e para você que não é familiarizado com essa sigla, significa Alternative Reality Games. Seriam coisas como códigos, imagens e mensagens ocultas no vídeo, dando início com um versículo da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, sentia como menino, falava como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Provérbios capítulo 20, versículo 11. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. E por último, Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecarão e estão destituídos da glória de Deus. Seguido de um monólogo bem complexo. A chasm appears upon the face of my watch. My past decapitated. I search blindly for what I will not find. Blinded by your own hand, as surely as if you had held the burning garden. 1,000 decisions made in the name of a desecrated existence. Look up from your watch and tell me when you will grant forgiveness to the one most lacking. When it is deserved. Um abismo se abriu no meu caminho. Eu procuro cegamente por algo que eu não vou encontrar. O abismo sendo a falta de algo, um vazio. E o que ele procura seria um significado para preencher essa lacuna. O anjo diz, cegado pelas suas próprias mãos, tão certo como se você estivesse preso a um cordão em chamas. 1 milhão de decisões tomadas em nome de uma existência desaturada. Olhe para o seu relógio e me diga quando você vai conceder o perdão para aquele que mais precisa. A fala do anjo não é totalmente clara, mas se a gente for interpretar pelo que foi mostrado nos vídeos anteriores, o anjo deve estar se referindo às escolhas do nosso personagem, a como ele lida consigo mesmo. O anjo seria uma figura positiva no meio da ansiedade, raiva, depressão e culpa que o Boisvert sente. Eu vou chamar ele de Boisvert agora para ficar mais fácil, como se fosse aquela pessoa que diz, não precisa ser tão rude consigo mesmo. Isso não é culpa sua e se continuar assim, você será o seu pior inimigo. Para fazer mais sentido, o título e a descrição do vídeo são partes de uma mesma frase. Eu conheci um anjo bonito, e ele me disse algo que eu não queria ouvir. O complexo. Em seguida temos The Complex, o primeiro vídeo que oficialmente dá um nome para uma dessas criaturas, sem muito mais acrescentar por enquanto.
Um site bem psicodélico, típico de algo que literalmente estaria vindo da Deep Web. O mais interessante dele é que tem vários QR Codes visíveis por aqui, a maioria nos mandando para vídeos diferentes do Boiser, já outros para umas imagens estranhas no Wingo, mas uma delas em particular me chamou a atenção, porque ela mostrava alguém segurando uma faca, provavelmente aquele personagem felpudo, e com um código hexadecimal, que quando traduzido, nos leva a "eu irei até você, se é isso que deseja". Inteiramente amado. Primeiro mostra o cabeça de triângulo em mais um dos seus estados de confusão. Depois ele dentro de um quarto ou uma casa, falando sozinho. A câmera muda para uma visão em primeira pessoa e parece que ele está descendo um loop infinito de escadas, até sentar em uma cadeira e falar isso aqui. And when you come near, detaching yourself from those with everything, you will see in my eyes. Here. Esse personagem passa um sentimento semelhante ao "eles não sabem", o isolamento, a solidão, de querer se relacionar com outras pessoas, mas não poder. Ele quer diminuir o abismo entre ele e as outras pessoas. No final desse vídeo, se você ativar as legendas, vai ver que quando ele se refere ao fear, que seria medo em inglês, aparece love, amor, nas legendas, e fear de fundo, que seria medo em francês. Isso poderia significar que, para ele, medo e amor são sentimentos que andam lado a lado, ou têm o mesmo significado. No mesmo período que esse vídeo foi postado, o Boisert fez uma postagem na comunidade escrito "tem algo faltando", com outro código hexadecimal e um QR Code. O QR Code nos leva para um vídeo de mesmo título, Missing, que mostra o cabeça de triângulo sentado e andando pelo corredor, como se fosse uma visão diferente do primeiro vídeo. O código hexadecimal nos leva para mais uma imagem, que mostra a mesma cadeira dos dois vídeos anteriores, com o código Morse no lado esquerdo, que forma a seguinte frase: "ele anda em círculos guiado pelo medo". Medo pelo isolamento, de querer se aproximar dos outros, mas não conseguir. Estar preso dentro daquele lugar, com seus pensamentos o consumindo aos poucos. E amor pela sua vontade de criar novas conexões, novos laços, novos relacionamentos. Consequências. Consequências é definitivamente o vídeo mais deturbado até agora. Assim como no vídeo anterior, o cabeça de triângulo está cercado de pensamentos negativos, só que muito mais caótico agora, consumido de sentimentos ruins dentro daquele quarto. The clawing isolation that embedded itself beneath my hearth. I can repudiate it no longer. This is my home. It is empty. It is cold. Tem outro QR Code no vídeo, que nos leva para um outro vídeo com o complexo aparecendo de novo. Basicamente, o complexo diz que nem todo mundo tem a oportunidade de experienciar o amor, que chega a ser um conceito de outro mundo para aqueles que nunca sentiram. Uma menção interessante a esse anel no canto superior esquerdo. Ele aparece no vídeo do complexo, no Consequências, e nesse outro vídeo do complexo aqui, como se fossem salas conectadas umas com as outras, vigiadas por câmeras de segurança. Literalmente uma prisão, um complexo, com cada uma dessas emoções dentro. O final do vídeo anterior parece ser o início desse aqui, com o cabeça de triângulo mostrando quão frio e vazio é a sua casa. Um detalhe é a visão em primeira pessoa. O quadrado vermelho funciona como se a câmera estivesse focando no rosto dele, mas ele também aparece nas paredes. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer,
mas o cabeça de triângulo pode acabar não estando tão sozinho como parece. Daqui seguimos para o prelúdio, e o anjo reaparece. Esse vídeo nos aprofunda mais sobre o complexo, e também nos dá mais pontos sobre a teoria de todos os personagens estarem em uma prisão. O que se conecta com as salas, com os personagens estarem isolados, compartilhando dos mesmos sentimentos em ambientes melancólicos e conturbados. Ordem de zoneamento. Esse é o vídeo mais longo e um dos que eu mais gostei. Nele temos a volta da parte ou do sentimento do otimismo, o personagem homem-cachorro, homem-lobo, o personagem felpudo. O personagem felpudo e o seu confronto direto com o complexo. Manos, o cara simplesmente resetou o próprio coração, tirando ele pra fora do peito e apertando com a mão. O vídeo começa com mais uma das vítimas do personagem felpudo, mais uma das emoções negativas que ele eliminou. O cabeça de triângulo continua estagnado no mesmo lugar, enquanto o felpudo leva o cadáver até ele, e o cabeça de triângulo começa a devorar o corpo. Nesse contexto é como se ele estivesse tão mal a ponto de se alimentar de emoções negativas. Enquanto o felpudo luta contra o complexo, ele deixa a faca cair e ela atinge o cabeça de triângulo, e um novo anjo aparece. Can you picture an empty room with yourself at the center? Answer me quickly and honestly. Can you picture an empty room with yourself at the center? I don't know. Is there still enough space in the hallway to continue? I don't know. The complex is an aberration, yet you have treaded a hole within yourself that only it may fill. Do you know what you must do? I don't. Cry out, for there is slaughter in the New Jerusalem. Cry out, so that one may ignore. Depois do diálogo, ele pega o rosto do anjo e põe em si mesmo. Se você ativar as legendas nessa parte, vai aparecer: "Eu queria ter te conhecido assim faz muito tempo", como se fosse alguém com quem finalmente o cabeça de triângulo pudesse se conectar. Depois disso, ele reage, sai do quarto e encara o complexo cara a cara, e desaparece em meio à escuridão que o rodeia, com um código Morse aparecendo no final, que quando traduzido, forma a frase Goodbye and Hello,
que seria adeus e olá. O anjo se refere ao complexo como uma aberração, algo ruim que não tem problema que você peça ajuda para poder lidar com ele. Não tem que enfrentar tudo sozinho, ou se deixar consumir pelo medo, pela ansiedade ou pelos seus pensamentos negativos. Grite de uma forma que ninguém possa te ignorar. Por mais triste, apático e deprimente que o cabeça de triângulo estivesse, no fundo ele ainda estava lutando. Esse sentimento é fortemente representado pelo personagem felpudo. Ele sai eliminando os pensamentos ou sentimentos negativos do personagem. Ele é a figura do otimismo. Não é à toa que ele é a figura mais humana entre todos os outros seres. A simbologia do cabeça de triângulo pegar o rosto do anjo e colocar em si mesmo se encaixa perfeitamente com a frase do código Morse e com a descrição no final do vídeo, que seria adeus e olá. E na descrição, um fim, uma continuação, um começo. Adeus a tudo que ele passou até agora e um olá para um novo começo, onde ele tenta lidar de forma mais ativa com a situação, seguindo em frente sem deixar que ela o controle. Cinzas. Agora temos a volta do primeiro personagem da série, com esse sendo um dos vídeos mais creepies até agora. O Boisvert escreve na parede e anda de um lado pro outro, tentando manter a sua sanidade, enquanto o vídeo corta para o que parece ser a gravação de uma criatura. É provável que haja uma conexão entre esse vídeo e o queimando. As frases na descrição meio que se completam. Estou sendo reduzido a poeira. E o que vem depois da poeira? No final do vídeo, um QR Code nos leva para um outro vídeo bem estranho, com alguém sangrando em um local que não dá para reconhecer. Logo depois troca para uma mão fazendo linguagem de sinais e uma música de fundo. Why don't you go where you can see and you can follow? It's a hard, tough pill to swallow, but in time you will see that there's so much more of me. Os sinais dizem, se você quiser, vai encontrá-lo. E na descrição temos outro código Morse, que quando traduzido forma a seguinte frase: eu sinto muito que continue acontecendo desse jeito, mas é mais fácil assim, e torcemos para que eventualmente seja para mais alguém. It's a hard, tough pill to swallow, but in time you will see that there's so much more of me. Estreitamento. Nesse vídeo, o cabeça de triângulo continua o seu caminho para sair daquele quarto. Rola uma transmissão e por uma questão de frames aparece um texto na tela. Franklin não vale o seu tempo. Sim, ele pensa assim. Ele sempre foi e sempre será desse jeito. Foda-se ele. Você perdeu completamente o ponto aqui. Depois de tantas vezes que eu tentei te mostrar, é realmente impressionante. Chega disso. Se você tem algo para me contar, apenas fale. Eu tenho suportado essas meias medidas por muito tempo. Eu vou te matar. Eu vou esmagar a sua cabeça contra a calçada. Eu já matei um cachorro bonitinho hoje mais cedo. Só tô dando uma pausa até a próxima vítima. Eu não posso continuar me entregando a isso. Parece ser um diálogo entre duas pessoas, um deles sendo o cabeça de triângulo, já o outro não se sabe exatamente quem é. O restante do vídeo segue no mesmo estilo, como um jogo de escolhas. Esse novo personagem dá algumas opções ao cabeça de triângulo, mas ele só escolhe o silêncio. E mesmo assim o outro personagem responde. É tudo o que aconteceu, um copo vazio, com um pessimista morto no chão. Por mais difícil que seja de acreditar, ele continua queimando. Agora isso dói com mais frequência. Tenho um voto de silêncio fracassado para me conectar, e acho que posso apressar esse sentimento entre os meus dois dentes de trás. Você sabe onde encontrá-lo. Sinceramente, eu não faço ideia do que isso quer dizer. Depois de ver algumas opiniões diferentes nos comentários e outras teorias também, eu concordei com uma delas. Esse novo personagem não é necessariamente alguém novo, e sim, ele é o complexo.
Um pessimista morto no chão, por mais difícil que seja de acreditar, ele continua queimando. O complexo não tinha sido derrotado naquela luta. Ele sobrevive. Ele ainda sobrevive. Não com a mesma aparência de sempre, porque a cabeça dele foi meio que explodida, mas foi reconstruída. Uma carta de amor. E chegamos ao último vídeo dessa temporada, digamos assim. O vídeo começa com o rompimento de um dos anéis do complexo. O cabeça de triângulo, que o pessoal tá chamando nos comentários de room, que significa quarto em inglês, e que faz sentido por ele passar a maior parte do tempo dentro de um quarto. Então eu vou chamá-lo assim para ficar mais fácil. Room foge, parecendo estar sendo perseguido por algo. Vemos uma faca ser lançada contra a parede. E logo descobrimos que ele é o próximo alvo do Homem-Cachorro Enfurecido. Your ideals will cost us everything. It will not matter when we speak. It will not matter when we sing. This is the only way in which it matters. Why are you still here? Why do you still call this place home? I am owed nothing. Where is your song? What of your wings? They are forfeit. And there is nothing more to say. A conversa deles logo é interrompida por um ataque rápido do complexo, que tem a cabeça explodida. De novo. E a reaparição do Anjo Sem Rosto. Room baixa a guarda e é acertado pelas costas, onde ele cai e recebe um "Eu amo você" em língua de sinais. Lembrando que o amor é algo que o Room nunca tinha experienciado. O vídeo termina com algumas frases em francês, que quando traduzidas significam: só existe uma felicidade na vida, é amar e ser amado. Não se esconda mais, enfie a faca na garganta e assim seguimos em frente. No decorrer do vídeo aparecem 3 QR Codes diferentes. O primeiro mostra o criador, a pessoa por trás dos personagens e por trás do próprio canal, em um quarto vazio e no escuro. No segundo vídeo, a mesma pessoa aparece e agora segurando um machado, até que ela faz isso aqui. E na descrição é escrito: é assim que seguimos em frente. O terceiro e último vídeo é o mais estranho dos 3. Mostra a mesma pessoa, só que agora com um braço a menos. E ao juntar os títulos dos vídeos, eles nos levam para uma carta. E são nas últimas horas do dia quando eu tomo essa decisão. Eu estou acordado e sozinho em frente à tela do meu computador. Na minha tela passa uma cena do Zoning Ordinance. Estou há 5 dias de finalizar o projeto, mas eu não sei disso. Eu venho trabalhando nesse projeto há meses e eu tenho ficado estressado por semanas. Sempre olho para trás para ter uma noção de onde que eu estou agora. E é assim que eu sigo em frente. Sigo para um futuro sem ele. Eu tenho lutado contra o complexo e ele estava me matando. Ele não pode suportar o pensamento de ser deixado de lado. E isso me sufoca aos poucos, até a minha visão se tornar um túnel que só ele pode controlar. Eu estou nervoso e afundando. Acho que eu não saí de casa uma única vez nas 2 últimas semanas. A ansiedade me perfura. Ela abriu caminho até para a minha arte, algo que eu sempre considerei sagrado para mim. Eu não consigo parar de pensar no projeto. Eu mal consigo dormir. Mas eu estou vencendo. O complexo pode me sufocar. Mas eu envenenei ele e agora ele vai morrer mais rápido que eu. Eu não vou sentir isso por semanas, mas eu acho que hoje, nesse momento, ele está morto. Adeus, Room.
Antes de tentar tirar uma conclusão, vamos recapitular algumas informações. Na descrição do prelúdio temos uma frase em código Morse, que quando traduzida, que nos leva a: quando uma casa se torna um complexo, quando um complexo se torna uma casa. Se baseando nos vídeos anteriores, o complexo se refere a uma prisão. No sentido literal da palavra, um complexo seria um grupo de construções ou estruturas similares no mesmo lugar. E além disso, o complexo é esse lugar onde ficam todos os pensamentos e emoções negativas. Então, o complexo se torna uma casa quando você não consegue mais lutar contra ele, que era o que estava acontecendo com o Room. Ele não reagia, não tinha ânimo. Ele queria tentar sair, mas ficava em uma linha tênue entre a sua vontade de tentar algo e o medo de não conseguir. Os combates que o Homem-Lobo ou o Homem-Cachorro teve com outros personagens, incluindo o próprio complexo, eram uma representação da figura do otimismo contra o pessimismo. Quando o anjo disse grite alto o suficiente para que ninguém possa ignorar, era como se ele dissesse que tá tudo bem, você pode pedir ajuda, você não se torna mais fraco por isso. Na última luta entre o complexo e o Homem-Lobo, o complexo já estava tomando total controle sobre o Room. Tanto que o Room já havia chegado a um ponto de se alimentar de emoções negativas, até que ele recebe o conselho do anjo. O complexo é uma aberração. Grite até que ninguém possa te ignorar. Room reage, ataca o complexo e logo some em meio à matéria escura. Ele pode ter vencido uma luta, mas lutar contra a depressão, contra a ansiedade, não é algo tão fácil assim. É difícil, demorado e requer muito tempo. O que seria o fim, uma continuação e um começo. O fim do possível arco do complexo. O início da sua luta contra a depressão. Uma nova fase, um novo começo. A carta mostrada com os títulos dos vídeos não é uma carta do próprio Room. É uma carta do próprio Boisvert. Talvez o Room sendo o personagem com quem ele mais se identifica. E é disso que se trata o canal. Uma viagem dentro da cabeça de alguém que, assim como você ou eu, enfrentou o caos psicológico que se iniciou em 2020, quando todo mundo tava meio lelé da cabeça. Cada personagem representa uma possível parte do Boisvert, e através da sua arte, ele tenta mostrar o que estava sentindo em determinado momento, deixando a interpretação dos vídeos em aberto. Eu creio que a carta de amor tenha sido o final da primeira temporada do canal, e ele continua postando, tem alguns outros vídeos pela frente. Mas eu resolvi parar por aqui porque eu acho que eles ainda estão incompletos. E bom, eu vou revisitar o canal no futuro, para uma possível parte 2. Obrigado por ter assistido até aqui, e é isso. Tchau, tchau. Até mais.